Boa noite, gente. Estamos aqui hoje para mais um encontro na Câmara da Oncologia do Regional São Paulo, mais precisamente nós aqui do ABC, eu e a doutora Amanda. E hoje a gente tem como tema, nós vamos falar sobre direitos, e eu coloquei deveres, mas eu acho que são mais direitos, né, do paciente com câncer. E a gente tem uma convidada especial que a doutora Amanda vai apresentar. Boa noite. Boa noite. Hoje a nossa convidada é mais do que especial, porque é uma grande amiga, trabalhamos juntas por muitos anos no Hospital Santa Marcelina, em São Paulo, Ana Cláudia. Muito bem-vinda e muito obrigada pelo convite, por ter aceitado o convite de estar aqui hoje com a gente. Então, assim, eu que agradeço esse convite, agradeço a Amanda, minha grande amiga também, e a doutora Aline, por esse momento aqui, que é muito importante, para que a gente possa estar trazendo algumas informações para os pacientes. Então, os pacientes, eles precisam ter conhecimento dos direitos, e a doutora fala também da questão dos deveres. Eles têm, sim, os deveres de seguir as recomendações médicas, de aderir ao tratamento, de fazer os exames de forma adequada. Então, eles têm os deveres, sim, né, veja. Então, é esse conjunto, né, de direitos e deveres que pode trazer para esse paciente uma resposta positiva dentro desse tratamento que ele tanto necessita, para que ele possa, né, realmente prosseguir a vida e as atividades dele, né? Claro que muda, mas é muito importante esse momento para ele. Então, a gente tem que pensar nessa pessoa como um ser biopsicossocial. Então, são todas as instâncias que precisam de cuidado, né? E além, claro, que é fundamental a presença da família nesse processo todo, né? Então, eu gostaria de me apresentar. Então, eu sou assistente social, hospitalar, também supervisora acadêmica de serviço social, né? E hoje, então, eu vim trazer esse bate-papo com vocês, né? Vou estar colocando, então, aqui a minha apresentação, tá bom? Para que a gente possa, então, ter esse bate-papo e, a partir daí, a gente depois vai abrir, né, para algumas dúvidas que vocês têm, tá bom? Deixa eu só encontrar aqui e vamos lá. Eu nomeei essa apresentação de hoje como orientações sobre os aspectos legais e burocráticos para o paciente oncológico, né? Porque a gente vai trazer essas questões legais e falar também dos benefícios, saque de PIS, fundo de garantia, entre outras coisas também. Então, inicialmente, um pouquinho, vamos lá. Um minutinho que não está querendo virar. Vamos lá. Bom, então, pensando na questão do paciente oncológico, o que acontece? Então, primeiro vem o quê? A notícia. Chega essa notícia de que está com um câncer. O que acontece nesse primeiro momento? Essa notícia, ela vem e ela abala qualquer pessoa, né? Por mais que você tenha uma estrutura, mas nesse primeiro momento fica abalado, sim, né? É a sensação de que se puxa o tapete e você pensa, aonde eu piso agora, né? Então, aonde eu piso agora, e aí você começa, né? A pessoa começa a repensar, pensar no tratamento. Então, essa notícia chega e aí se pensa também, o que eu preciso fazer para prosseguir nesse período que eu preciso vivenciar agora. O que é importante? Né? Que se busca informação. Então, o paciente precisa buscar as informações dos direitos que ele possui, porque tem essa incerteza diante do tratamento. Então, a parte financeira ele tem que pensar onde poderia ter a questão dos recursos para que ele possa, nesse momento, sustentar a sua família, pagar as suas contas, né? Pensar nesse futuro. E essa questão, essa inquietação, essa angústia, esse medo, né, de não conseguir também estar arcando com essas despesas, conseguindo manter a casa, enfim, tudo isso abala muito esse paciente. Então, ele precisa saber qual o caminho que ele precisa percorrer juntamente, paralelamente, à questão do tratamento. Tá?
Então, assim, o que é muito importante também se guardar? Atestados médicos, laudos, a biópsia, principalmente, os exames de uma forma geral. Então, é preciso que haja uma organização. Tem alguns pacientes que fazem até uma pasta, colocam tudo em ordem. É importante se guardar esses documentos, porque talvez em algum momento vocês precisem deles. E até porque também tem toda uma retrospectiva desde o diagnóstico, o que está sendo feito, como está sendo a evolução do tratamento. Então, tudo isso ter guardado, tá? E esses documentos, eles vão ser importantes também quando forem solicitados os benefícios, como o auxílio-doença, por exemplo. Então, guardem bem a documentação. Outra coisa também que se fala é a questão do acesso aos dados, né, do serviço médico. Então, o prontuário é um documento que o paciente ou a família do paciente tem direito a estar solicitando, tá? Porque ele é uma documentação que diz respeito a ele. Então, ele tem o direito de solicitar, por exemplo, uma cópia do prontuário, e aí ele tem que se dirigir ao serviço de arquivo do hospital, né, ou o paciente ou alguém da família, né? Mas se for alguém da família, tem que ter uma documentação assinada, dando essa responsabilidade do outro poder retirar, tá? Mas isso também é importante saber que o prontuário é um direito do paciente, caso ele deseje. Falar um pouquinho com vocês agora sobre a questão da documentação, da representação civil, tá? Então, quando a gente tem a questão da doença, muitas vezes, naquele momento, o paciente está com dificuldades de deslocamento, né? Então, é importante pensar nessa representação civil, no sentido de que o paciente possa ficar mais confortável, porque ele vai designar alguém para resolver as questões dele. O que a gente tem? Quando essa pessoa, né, a gente pensa nesse paciente, ele está lúcido, ele está consciente, está orientado em tempo e espaço, né, ele responde pelos atos da vida civil, né? Então, esse paciente, ele pode designar alguém para que seja o procurador dele nesse momento, para que ele possa até se dedicar mais à questão do tratamento. Às vezes ele também não está bem, para estar saindo, enfim. Tá? Então, essa documentação chama-se procuração. Então, quando o paciente está consciente, orientado, ele está apto para responder pelos atos da vida civil. Tá? Então, é feita a procuração pelo cartório, esse documento. Tá? A curatela é uma outra documentação também para designar alguém para resolver as situações para o paciente, mas é uma outra situação, né? Quando o paciente ele não responde pelos atos da vida civil, tá? Então, esse paciente ele pode estar confuso, esse paciente pode estar não contactuante, enfim, uma outra condição. E aí é necessário um relatório médico, né, dizendo que o paciente está confuso, está não contactuante, enfim, e que ele não pode responder pelos atos da vida civil. Neste caso, deve-se procurar a defensoria pública, porque essa documentação, né, via defensoria, né, o juiz posteriormente vai determinar quem vai ser o curador, né, do paciente para poder responder por ele. Então, é uma definição do juiz neste caso. Quando se trata de criança que teve a questão da falta dos pais, a documentação se chama tutela. Pensando então nessa questão, né? Tem a questão da doença, tem a questão do rendimento, de onde eu vou conseguir recurso e tudo mais, mas existe algo também muito importante de se pensar, que é a questão da regulamentação da documentação. Então, às vezes o paciente tem um imóvel, tem alguma pendência, né, tem que verificar registro em cartório, e aquela questão que muitas vezes o brasileiro tem de deixar tudo para depois. Então, assim, é importante o quanto antes regularizar. Então, a questão de uma documentação em cartório, às vezes tem prestação que estão ficando vencidas, tentar regularizar, condomínios atrasados, tá? Então, deixar
a documentação regularizada dele. Tudo isso também auxilia para que o paciente fique mais despreocupado nesse sentido. Então, quanto mais ele puder estar despreocupado com outras questões que ele tenha, isso tudo também facilita a questão do tratamento, né? Porque às vezes tem o tratamento, tem às vezes uma quimioterapia, alguns efeitos e tudo mais, está preocupado com isso, com aquilo. Então, o que puder, vamos dizer assim, tirar da frente, poder resolver, vai ser melhor. Tá? Vou falar um pouco com vocês, que é algo assim que a grande maioria tem muita dúvida, né? Perguntam muito isso para os médicos, sobre os benefícios por afastamento do trabalho, que podem ser auxílio-doença, que pode ser aposentadoria por invalidez, que pode ser o BPC, benefício da prestação continuada, ou também o amparo assistencial ou LUS. Então, eu vou falar um pouquinho de cada um deles com vocês, tá? O auxílio-doença, então, assim, para quem tem direito ao auxílio-doença? Esse paciente, né, que vai pedir, ele tem que ter uma contribuição, né, de pelo menos 12 contribuições. Então, pelo menos um ano de contribuição com a Previdência, tá? E aí, ele tem que estar incapaz do trabalho por mais de 15 dias. Então, por exemplo, você está faltando alguns dias, né, porque não está bem e tudo mais, e aí se completa 15 dias de afastamento. Então, a partir do 16º dia, precisa solicitar o auxílio-doença. Tá? Então, vai entrar em contato com a empresa, né? Primeiramente, levar um atestado de 15 dias, porque aí a empresa vai efetuar o pagamento desses primeiros 15 dias, e a partir do 16º dia, vai entrar em contato com a Previdência Social para solicitar o benefício auxílio-doença. Esse benefício, então, de que forma? Então, dependendo da empresa, é importante que cada um de vocês verifiquem essa questão. Então, às vezes vocês vão entrar em contato com a empresa, porque a empresa já tem um departamento pessoal que faz tudo isso por vocês. Caso a empresa não tenha essa pessoa específica, vocês mesmos, né, ou alguém da família pode auxiliar vocês nesse processo. Então, vai entrar em contato, né, com o telefone aqui, ó, da Previdência Social, que é 135, ou pelo site da Previdência, tá? O que é importante também, vamos pensar aqui fala no período de graça. O que é período de graça? É o período que mesmo a pessoa não estando efetuando o pagamento, ela tem direito ao auxílio-doença. Então, por exemplo, né, uma pessoa que contribuiu por mais de 10 anos com a Previdência Social, ficou desempregada, tá? Então, ela tem até 24 meses, então, durante 24 meses, ela vai ter a cobertura para a solicitação do auxílio-doença. Então, nós estamos em setembro, né? Então, setembro de 2020, ela ficou desempregada. E, de repente, ela teve o diagnóstico oncológico nesse início de ano, tá? Por exemplo. Ela tem direito? Tem, porque ela tem os 24 meses, né? Ela estava, né? Não chegou a 24 meses. Então, no começo deste ano, teve o diagnóstico, então ela pode recorrer porque ela tem essa cobertura de 24 meses. Essa cobertura, ela né, sem contribuição, ela pode cair para 12 meses se os segurados eles contribuíram por menos de 10 anos. Então, por exemplo, teve até outubro de 2021, tá? Então, vamos supor, em outubro de 2021, essa pessoa ficou desempregada e ela contribuiu por menos de 10 anos. Então, até outubro agora, ela tem direito a recorrer, né, a solicitar o auxílio-doença e vai ter cobertura, porque ela tem esse período de graça de 12 meses. Mais de 12 meses, né, esse período de graça, se houver registro de desemprego. Então, a pessoa ficou desempregada, ela teve o seguro-desemprego, então esse período também se amplia para mais de 12 meses. Tá? Então, seriam essas questões que entram esse chamado período de graça. Então, é o período que a pessoa não está contribuindo, mas
ela não contribui, mas ela tem a cobertura pela Previdência Social. Vamos lá. Então, em caso... E aí, sempre é importante agilizar essa solicitação do pedido de auxílio-doença. Porque, veja, se ela for feita depois de 30 dias, né, o início da doença vai ser considerado a partir do dia do protocolo. Então, ela tem direito, mas ela demorou um período para pedir, né? Então, ela, ao invés do 16º dia, ela deixou passar 1 mês e meio, vai ser contado a partir desse 1 mês e meio. Ou seja, ela perdeu praticamente 1 mês aí do benefício, porque ela não pediu no momento adequado. Por isso que é importante ficar atenta a essas questões, tá? Então, o que é importante? Quando for a perícia, levar relatórios, os exames, né? E sempre o relatório que vai ser apresentado para a Previdência, ele tem que ter menos de 30 dias. Então, se, por exemplo, vocês passam com a doutora Amanda, e ela fez um relatório em agosto, tá? Dia 20 de agosto, e a perícia é agora dia 30 de setembro, esse relatório ele não tem mais validade. Vocês têm que ter um relatório com menos de 30 dias, tá bem? Então, fiquem atentos a isso também. Aposentadoria por invalidez. Ah, mas assim, eu estou recebendo auxílio-doença, mas eu não estou com condição de trabalhar. Eu não estou bem, então eu vou pedir aposentadoria. Veja, a aposentadoria, ela vai ser avaliada... Ana Cláudia, desculpa interromper, é que algumas pessoas estão comentando que o volume está um pouquinho baixo. Você acha que você consegue aumentar um pouquinho? Vou tentar, peraí, vamos ver. Um pouquinho. Melhorou? Acho que você pode falar mais perto do microfone, Ana, do seu fone. Mas melhorou um pouquinho? Um pouquinho. Tá. Acho que talvez seja esse microfone que não esteja assim 100%, mas vamos lá. Estou falando baixinho também, né? Então, assim, falar um pouquinho sobre a aposentadoria, tá? Por invalidez. Então, às vezes, o paciente chega para a doutora e fala que precisa se aposentar, tá? Um exemplo. Gente, tem que pensar assim, a aposentadoria não é algo automático, tá? Então, vamos supor que a pessoa está em auxílio-doença, pediu uma prorrogação do auxílio-doença. Quando ele pede uma prorrogação do auxílio-doença, uma nova avaliação, porque ele vai ser reavaliado. Esse paciente, ele pode receber alta, ele pode ter o benefício concedido por mais algum tempo, como auxílio-doença, ou de repente o perito pode avaliar e dizer, não, essa situação eu vou aposentá-lo por invalidez. Então, isso tudo vai depender do perito, e sendo uma questão de que realmente ele não tenha condições para o trabalho, tá? Então, realmente seja constatada uma invalidez. Então, veja, como está escrito aqui, conversão do auxílio-doença, quando a perícia médica da Previdência Social conclui que a doença é irreversível, gente, irreversível, e a incapacidade, ela é definitiva. Então, é nessa condição, tá? Então, em caso de dependência de terceiros, então, existe mais uma situação. Então, vamos supor que aquele paciente foi aposentado por invalidez. No decorrer de anos, né, de um período, pela idade que vai avançando, ou até pela própria doença, né, pode ser também que a doença continue avançando, e chega um momento que ele precise de auxílio para desenvolver as atividades que a gente chama ABVD, atividades básicas da vida diária, né? Então, mas quem é esse paciente? É um paciente acamado, é um paciente que muitas vezes faz uso de fralda, é um paciente que precisa de alguém para ajudá-lo a se alimentar, né? Ou, né?
por boca, ou às vezes ele está até com uma sonda, enfim. Mas ele não consegue mais tomar banho sozinho, ele não consegue andar, né, sozinho, né, ele precisa de apoio. Então, neste caso, né, ele está ali com essa questão com dificuldade, ele já não consegue exercer as atividades básicas da vida diária. Mediante um relatório médico, tá? O familiar pode solicitar junto à Previdência Social um acréscimo de 25% sobre o valor da aposentadoria e somente aposentadoria por invalidez, tá bem? Que é o chamado benefício de assistência permanente, tá? Então, somente no caso... mas meu esposo está aposentado por tempo de serviço, mas ele está totalmente acamado, Ana. Não pode. Somente os casos de aposentadoria por invalidez, tá bem? Falar um pouquinho também do benefício de prestação continuada. Então, esse paciente é um paciente que não tem contribuição com a Previdência. Então, às vezes, ele nunca contribuiu, ou faz muitos anos, sei lá, faz 10 anos que ele não contribui, tá? Esse benefício, que é o BPC, ele vai garantir o valor de um salário mínimo, que hoje nós temos o valor de 1.212. Ele é destinado aos idosos com 65 anos ou mais, e também as pessoas com deficiências de qualquer faixa de idade, né, que tenha impedimentos de natureza física, mental, um paciente oncológico que tenha, né, uma doença aí, esteja em tratamento, a doença em evolução, tá? E esse benefício, ele é fornecido por, no mínimo, 2 anos, e ele acaba sendo, posteriormente, pedido uma nova avaliação, verificando como o paciente vai evoluindo no decorrer do período, tá? O amparo assistencial, também chamado de LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, ele também garante um salário mínimo mensal, e neste caso é verificada a renda per capita familiar, tá? O que é a renda per capita? A gente pega aquele valor 1.212 e divide por 4. A gente chega num valor de R$303. Então, tem que ter uma renda menor de R$303 para cada pessoa da família, para que possa se pedir esse benefício. E para isso, primeiramente, tem que se fazer um cadastro, tá? Que é o CAD único, junto ao CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, que aí vocês têm que procurar na região onde residem. Esse caso, o paciente vai passar por uma perícia, vai apresentar um relatório, tá? Vai testar o estágio da doença, a condição de dependência que ele tenha. E esse benefício, ele é intransferível, tá? Então, ele não passa para uma outra pessoa da família, tá? No caso de falecimento desse paciente. Ele não vai gerar uma pensão, tá bem? E esse benefício também não dá direito a 13º salário. Então, vamos falar um pouquinho também da pensão por morte, tá? Então, o que acontece? Aquele paciente, ele está com um benefício, ou ele está com auxílio-doença e vem a falecer, né? Pode se transformar numa pensão por morte, ou ele foi aposentado, né? Ele vem a faltar e também se transforma numa pensão por morte. Devido a uma lei de 2015, teve alterações em relação ao tempo de pensão por morte, tá? E ele, no caso, esse óbito tem que ocorrer depois que esse paciente tem aí pelo menos 18 contribuições, tá bem? E pelo menos 2 anos após o início do casamento, o casamento legal, tá? Então, é casamento em cartório, tá? Ou união estável, tem o seguinte critério. Então, assim, como é que funciona? Se o dependente, né, na ocasião do óbito do esposo, tiver menos de 22 anos, vai ter o benefício durante 3 anos. Se tiver de 22 a 27 anos, serão 6 anos. Entre 28 e 30 anos, 10 anos vai ter o benefício.
31 e 41 são 15, entre 42 e 44, 20 anos, e aí acima de 45 vai ser vitalício. Então, tem que se observar a idade aí da viúva, tá? Para se saber por quanto tempo ela vai estar recebendo o benefício pensão. Se o óbito acontecer, né, e o segurado tenha realizado 18 contribuições mensais, ou caso tenha menos de 2 anos, tá, o benefício ele vai ficar como uma pensão somente por 4 meses, a contar da data do óbito, tá? Um outro benefício aqui, um outro direito do paciente é quanto ao financiamento da casa própria. Quando é feito o financiamento, existe sempre aquele seguro que está embutido dentro da parcela, seja pela Caixa Econômica ou seja outra financiadora, tá? E quando esse paciente vem a falecer, então, por exemplo, o paciente com a esposa, né, comprou um imóvel, mas entrou só com a renda dele. Então, se ele vem a faltar, acontece o que? A quitação total do imóvel, tá? Né? Quando ele aposenta por invalidez, ou ele vem, né, a faltar quando acontece o falecimento dele. Suponhamos que essa casa foi comprada pelo paciente e sua esposa, porém, a esposa, né, entrou meio a meio, cada um 50% aí no valor. Se ele vier a faltar, então o valor vai ser de 50% da quitação. A parte que caberia a ele. A outra parte da esposa, ela continua tendo essa dívida, tá? Fica a quitação na parte do paciente que veio a óbito. Opa! O que é importante também, quando eu falei daquela questão de deixar os papéis todos em ordem, é importante também pensar que alguns pacientes fazem um seguro no banco e às vezes nem sabem muito bem, né? Assinou lá porque tem conta há muito tempo, porque um funcionário do banco pediu, ele fala, vou fazer esse seguro, né? Então, é importante pensar, eu tenho um seguro? Se sim, verificar. Eu fiz esse seguro há muitos anos e na época eu era solteiro, né? Então, quando é solteiro, em geral, no caso, o beneficiário são os pais. Mas às vezes essa pessoa já se casou, tem filhos e não mudou esse beneficiário. Então é importante pensar sobre isso, né, também. Deixar essa documentação certa do seguro, tá? Como eu falo, quanto menos preocupações tiverem, né, poder ter a garantia de que está tudo certinho da parte burocrática, vamos deixar, porque isso tranquiliza o paciente. Isso é importante para o paciente, é importante para a família também, tá? Então, essa questão é importante quem tiver seguro, verificar direitinho qual é a situação atual. O saque de PIS e fundo de garantia. Então, o paciente oncológico, ele tem direito a sacar PIS e fundo de garantia. Então, o PIS e o fundo de garantia, o PIS e o fundo de garantia são feitos na Caixa Econômica Federal, o PASEP no Banco do Brasil. Quem tem direito? O paciente, se ele tiver trabalhado, tiver valores, ele tem direito. O cônjuge, quando da união civil, também tem o mesmo direito. A documentação é toda feita em nome do paciente. E o cônjuge vai levar a certidão de casamento e os dados pessoais, né? O RG, o CPF, comprovante de residência desse cônjuge, tá? Quando temos crianças, também vale o saque de PIS e fundo de garantia e PASEP aos pais, tá bem? Quando acontece, né, do falecimento do paciente, e aí a pessoa que ficou com a pensão, sendo o beneficiário ali da pensão, ele também pode efetuar o saque de PIS, fundo de garantia, né? A rescisão, porque às vezes ficou algum saldo de rescisão do contrato de trabalho, tá bom? Pode ser feita.
E o documento que vai ser necessário é a certidão de dependentes, que vai acompanhar a carta de concessão de pensão que é emitida pelo INSS. Falar um pouquinho também do transporte coletivo gratuito, tá? É uma lei de 2000, que ela dispõe sobre essa questão do transporte gratuito para pessoas com deficiência no transporte interestadual. E é destinado a pessoas portadoras de deficiência física, auditiva, né, comprovada, né, então ela tem que ter a comprovação dessa, que é uma pessoa carente, ela tem que ter uma renda per capita familiar de até um salário mínimo por pessoa, tá? Que seria essa questão desse ônibus intermunicipal. Então, se pode, tendo esse passe, né, consegue viajar aí pelos estados. Existem duas formas de se pedir esse passe. Uma é pelo modo manual, vai escrever direitinho, vai mandar essa correspondência para Brasília, e pela internet, que já tem o formulário, faz o preenchimento, né? E vai anexar a documentação e vai enviar pelo próprio sistema. Então, aqui tem o site, tá bem? Se vocês quiserem tirar uma fotinho rápida aqui, tá? Então, procurando ali como passe livre, vocês vão chegar nesse site e o site vai dar todas as coordenadas, qual é o formulário, tem tudo disponibilizado por eles, tá bem? Pelo site. Tem também o telefone 166 e também o e-mail ouvidoria@antt.gov.br. Nestes casos desse ônibus interestadual, tem aquela questão. O atestado médico tem que ser no modelo do SUS? Sim, precisa ser no modelo do SUS, tá? Então, muitos de vocês têm a questão do convênio, né? Mas, de repente, procurar também a UBS, onde realiza, né, próximo de onde vocês residem, para verificar o preenchimento desse formulário, tá bem? Então, vai precisar desse atestado, que tem esse formulário no próprio site, tá? Que já tem todo o modelo certinho, mas ele precisa ser assinado aí pelos médicos do SUS, tá bem? Então, procurem o posto de saúde. O paciente, quando faz radioterapia ou quimioterapia, ele tem direito a um bilhete único, tá? Então, aqui, quando ele é intermunicipal, então precisa se procurar o posto de saúde próximo do local onde vocês residem, tá? Para poder, então, assim, o médico faz um relatório e vocês levam até o posto. No hospital onde eu trabalho, nós temos um formulário específico, então vocês têm que verificar onde vocês realizam, se existe esse formulário específico para ser preenchido. Em São Paulo, né, no caso, é orientado, então, a questão do preenchimento, então tem pelo site, tá? O site é sptrans.com.br/atendimento. É disponibilizado, então, o formulário, e aí precisa ser levado para que o médico preencha, e depois vai ser levado à subprefeitura, isso aqui em São Paulo, tá? No caso de vocês que são de outros municípios, como Santo André, por exemplo, verifica e leva ao posto de saúde. Isenção de imposto de renda na aposentadoria. Então, no caso de pacientes com doenças como a doença oncológica, se pode verificar essa isenção, viu? Ele vai se aplicar à aposentadoria dos portadores de câncer, mesmo quando a doença tenha sido identificada após a aposentadoria, tá? Você deve requerer a isenção junto ao órgão competente, aquele que paga a aposentadoria, o INSS, a prefeitura, tá? E esse requerimento, ele tem que ser protocolado em 2 vias, tá bem? Então, isso também, procurando pela internet, se localiza, tá? Procurar como isenção de imposto de renda na aposentadoria. O órgão pagador vai exigir que o paciente seja submetido a uma junta,
para confirmar realmente essa questão dessa condição que ele está clínica, tá bem? Se o requerimento ele for deferido, a isenção ela vai ser automática, tá? Andamento judiciário prioritário é uma situação que às vezes vocês podem ter algum processo judicial, né? E aí então esse andamento ele vai auxiliar no sentido de agilizar o processo, tá bem? Então, no Código do Processo Civil, a lei que regula o andamento dos processos na Justiça foi alterada para conceder esse andamento judiciário prioritário de qualquer processo. Então, aí é feito um requerimento que é feito pelo advogado, tá bem? Colocando ali a questão pela doença que vocês apresentam, né? Ou por idade ou por doença. Mas é o juiz, né, que vai decidir se vai concordar ou não com esse andamento judiciário. Mas isso é feito mediante um pedido do advogado, tá bem? Isenção de impostos para compra de veículo. Então, existe também esse direito, tá? Na isenção de compra de veículo, tem que ser pedida uma autorização na Receita Federal, para que esse carro possa ser comprado com isenção de IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, e também, né, EO e IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. As pessoas com deficiência, elas podem obter essa isenção do IPI para um único carro, tá? A cada 3 anos. Então, não pode mudar de carro a todo ano. Então, a cada 3 anos é possível utilizar essa isenção, tá? Então, por exemplo, uma paciente que fez uma mastectomia, que teve, né? Aí, no caso, em alguma situação, ela pode ter uma sequela no braço, né? Um edema, enfim, uma dificuldade motora. Isso sendo comprovado por exames e tudo mais, ela poderia estar adquirindo um carro, tá? É um exemplo que eu estou trazendo. A isenção também do IPI, ela é limitada para carros com motor de até 2.000 cilindradas, com no mínimo 4 portas, contando bagageiro, movidos a combustível de origem renovável, sistema reversível de combustível híbrido ou elétrico. E a isenção do IOF, ela pode ser obtida somente uma vez, tá? E vai se aplicar a automóveis de passageiros de até 127 HP de potência bruta. Tem o site aqui também, que vocês podem estar entrando aqui, no caso de realizar a compra. Então, tem aqui, vocês podem estar entrando, que tem tudo certinho também, todas as descrições, toda a informação. Então, vocês podem se aprofundar um pouco mais sobre isso, tá bem? Isenção do IPVA. Neste ano, então, quem precisava ter feito isso até 31 de julho, e aí teria a questão desse protocolo, né, com a documentação aí que foi exigida, e se sendo deferido, tem a garantia do IPVA para esse ano, e caso contrário, o imposto vai ser lançado, né, foi lançado já, e aí o proprietário teria 30 dias para pagar sem multa ou juros. Tá? Então, enquanto esse processo está sendo analisado na Secretaria da Fazenda, continua suspenso para quem realizou a solicitação, e o que é importante também se falar é que esse IPVA é para veículos entre 70 e 100 mil reais. Então, quem paga supera os 70 mil reais, perdão, precisaria, então, pagar essa diferença, tá? E aqui tem aqui o site, se vocês quiserem também fazer um print aqui da tela, tá? O rodízio também é bem importante quando o paciente está fazendo radioquimioterapia, né? O mesmo tratamento, muitas idas ao hospital, ele tem o direito de solicitar junto ao portal 156, ou também dentro desse site aqui, as orientações para poder ter autorização para trafegar nos dias de rodízio em São Paulo. Tá bem? Então, aqui fala que nos dias do rodízio, e tem a lei que menciona. Então, todas essas informações, né, elas são muito importantes, como eu falei, a gente pensando no paciente como um todo. E a questão financeira é algo que abala, mesmo quem não tem nenhuma doença. Então, é bastante importante se pensar sobre isso.
O serviço social atua nesse sentido de trazer essas orientações, de acolher o paciente, os familiares e também abordar todas essas questões que eu trouxe hoje, no sentido de minimizar essas inquietações e esse sofrimento, as preocupações que o paciente passa nesse período. Então, né, que vocês possam procurar o serviço social na instituição onde realizam o tratamento, caso haja, né? Ou se não houver, quem é a pessoa que pode ajudá-los nesse sentido. Tá bem? E eu gostaria, então, de deixar aqui uma frase para vocês. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Tá? Muito obrigada. Obrigada, Ana. Tem algumas perguntas aqui. Vamos lá. Olha, tem uma primeira que a pessoa perguntou ao Dino. Ele disse: tive benefício 8 meses. Na renovação foi negado o benefício. O que ele deve fazer? Deve entrar na justiça? Deve recorrer? Eu oriento primeiramente recorrer, tá? Mas não pela justiça, não é necessário. A gente tinha muitos casos, né, doutora Amanda, de pacientes que tentavam muitas vezes. Então, eu oriento sempre o seguinte: tente até 3 vezes. Tentou a primeira, e também tem que ver a condição do paciente. Será que, né? Assim, então, mediante o relatório, o médico está sendo apresentado. Então, realmente não tem condições para o trabalho, então tem que verificar isso tudo. Então, pedir o relatório médico, eu oriento recorrer até 3 vezes. Então, a primeira foi negada, tá? O que eles disseram, né? Qual foi o motivo desse indeferimento? Disseram que ele está apto para o trabalho, né? Então, tem que verificar direitinho qual foi o motivo, se foi isso, conversar com o médico, verificar a condição, né? Porque ele também não fala aí qual foi o diagnóstico, né? Às vezes é uma doença metastática ou não, aí depende, né, de todo um contexto. Então, eu sugiro que converse com o médico para verificar a questão clínica, entre em contato novamente com a Previdência, aí seria a segunda vez. Se for negado, até uma terceira vez, tá? Por isso que eu falo que, às vezes, a questão do assistente social é muito importante, porque ele trabalha tão em conjunto com o médico, e muitas vezes, assim, a gente conversando e pergunta para o médico, e o assistente social vai junto. Então, para a gente tentar entender melhor esse contexto. Mas, a princípio, 3 vezes, e se não for possível, né, ainda for negado, ele pode procurar o juizado especial previdenciário da região onde ele reside para entrar nessa instância maior. Por que eu não falo entra direto no juizado? Porque muitas vezes demora muito uma data para uma perícia com eles. Então, às vezes é muito tempo. Por isso, sempre tentar recorrer primeiro nessa instância, que é a Previdência, não está conseguindo, então vamos para a instância maior. Mas tem que ver todo esse contexto detalhadamente também, né? Então, estou falando de uma forma geral, mas é bem específico aí. Tem uma outra pergunta da Ana. Ela pergunta com relação à declaração de imposto de renda. Por quanto tempo ela declara como uma doença, como portadora de uma doença grave? Então, porque tem que ter a questão de que ela tem que ter a doença, já está aposentada, né? Aposentada, ou o médico vai estar colocando, porque eles vão passar por uma perícia da Previdência também. Então, vai ter o relatório médico, ela vai entrar e vai ter aquela avaliação se ela está dentro dos critérios. Se estiver, durante o tempo, eu não sei assim precisar, né? Porque geralmente quando eles dão como deferido, ele acaba recebendo, né, direto depois. Porque já foi constatada realmente que essa questão da doença, que é a doença que muitas vezes, né, ela não vai ter a possibilidade de retorno às atividades, ela já está aposentada. Mas aí faz o relatório, entra lá, procura a questão de isenção de imposto de renda na aposentadoria, tem a questão do site, e aí vai passar tudo certinho o que ela precisa encaminhar. Tá.
Ana, se a instituição não tem assistente social, existe no serviço de posto de saúde? Essa parte já não, porque aí é muito da questão detalhada da... Porque assim, precisa o posto ele vai ter mais o clínico geral, é muito mais específico. Então, se não tem, deve ter algum setor que faça isso. Não sei se tem um setor de arquivo, né? Que tem alguém via diretoria, porque vai depender muito assim, do serviço, porque nós temos todo esse amparo, né? Assim, esse amparo do serviço social. Quando a gente tem alguma situação maior, a gente também tem um setor do arquivo, que a gente pede algumas coisas, via diretoria. Agora, outros serviços eu não sei como que fariam, mas tem que ser relatório do médico específico mesmo. Eles não vão aceitar de outros profissionais que não sejam um oncologista, né, um médico oncologia cirúrgica, enfim, mas é especialidade mesmo, né? Tem uma outra pergunta também sobre a isenção de veículo. Precisa ser PCD ou qualquer diagnóstico de câncer tem direito? Não, não é qualquer diagnóstico. Ele tem que ter que traga uma deficiência. Por isso que eu ainda até trouxe a questão da mastectomia, que muitas vezes a paciente fica com aquela questão do edema, às vezes ela não consegue mais movimentar o braço. Ele tem que ter uma deficiência física, não somente, né? Então, vamos supor, o paciente tem um câncer de tireoide, que ele fez lá, tudo ficou ótimo, não tem nada, não tem nenhuma dificuldade nenhuma, ele não teve nenhuma perda de mobilidade, ele não vai conseguir. Ele tem que ter não só o câncer, mas que o câncer tenha trazido algum tipo de deficiência física para ele, tá? Física, motor, então alguma coisa que ele não possa. Então, e isso tudo tem toda a questão dos formulários, mas eles também podem pedir a questão de uma perícia médica lá também. A questão do IPVA, sim, mas a isenção do imposto de renda pode ser o paciente em tratamento, né, Ana? Pode. Não precisa ter deficiência, não, para isso. Né? Não. Ele tem que ter a questão do diagnóstico, né, do que está em tratamento, ele vai ser levado. É aquilo que eu falei, que muitas vezes... Porque o que acontece? Acontece, às vezes, o paciente, ele está em tratamento com auxílio-doença, depois ele aposenta, mas já foi tudo em decorrência do câncer. Como existe aquelas pessoas que já estão aposentadas e aí descobrem, né? Então, aquele caso pós, né? Então, ele já está aposentado e aí descobre o câncer, ele também pode recorrer. Mas tudo isso é feito, relatório e tudo mais, mas eles têm um critério de avaliação para realmente verificar essa concessão dessa isenção. E é diretamente pelo paciente, né? Não precisa de advogado, nada disso. Não precisa. Não precisa de advogado. O próprio paciente. É uma outra pergunta que tinha aqui também. Não. Muitas coisas, até mesmo auxílio-doença, até essa questão, como foi trazida uma primeira questão que a Amanda trouxe aqui, de que foi negado o meu benefício. Então, muitas pessoas, foi negado, já entro com advogado. Não, acho que é possível, tá? Até porque acaba tendo aí a questão dos custos, né, de um advogado, que muitas vezes o paciente nem tem para pagar 3, 4 salários depois, né? Então, é possível, sim, fazer sozinho. Tem uma pergunta também sobre PIS. Mas nem todo mundo tem PIS, né, Ana? Não, nem todo mundo, né? Tem que ser a pessoa que trabalha com carteira assinada e tudo mais, né? Alguns têm PASEP, porque às vezes são funcionários públicos, né? Então, o PIS e o PASEP são similares, vamos dizer assim. O PIS é na Caixa Econômica e o PASEP é no Banco do Brasil. Então, tem que verificar. Primeiro, eu sempre falo para eles o seguinte: você trabalhou registrado? Trabalhei, tá? Você tem PIS e fundo de garantia? Primeiro, cheque se você tem saldo. Que não adianta pedir o relatório para a doutora se você não tem saldo. Então, checa se você tem saldo. Tendo saldo, você é casado? Sou. Sua esposa? Então, cheque dos dois. E aí, então, tem saldo? Aí peça a questão
do relatório, tá? Nós temos, no relatório para saque de PIS e fundo de garantia, tem que constar a lei também, tudo certinho. Se chegar com um relatório na Caixa Econômica, referente a saque do PIS, e não colocar qual é a lei, tudo certinho, também não consegue, tá? Então, assim, nós, no serviço onde eu trabalho, foi feito um formulário mediante o que a Caixa Econômica gostaria que tivesse, assim, todas as informações que eles queriam. Então, o Serviço Social montou esse formulário a partir dessas informações. Então, a gente já tem lá tudo certinho, tem um lugar, doença sintomática, doença assintomática, a gente já tem tudo, que foi a partir do que a Caixa Econômica nos pediu. E aí nós montamos. Aí cada serviço, né, seria importante ter, né, buscar para poder fazer da mesma forma, porque é tudo muito burocrático. Então, às vezes, não tem ali uma vírgulazinha, o paciente não consegue, né? E aquilo. É tudo tão difícil para ele que a gente puder tentar buscar esses caminhos e trazer para facilitar para ele, é sempre bem-vindo, né? Porque é muito detalhe, é muita burocracia. Mas, assim, procurando também, né, nesses livros que tem dos direitos do paciente oncológico, tem até pelos sites, encontra e tem um modelo também. Então, eles podem verificar. Ana, aproveitando, você tem algum site que você recomenda? Porque, assim, você colocou, o que você falou aqui para a gente é um livro, na verdade, né? Então, são muitas informações. Né? Falei bastante. Então, assim, tem algum lugar que o paciente possa ir, uma fonte confiável de referência para ir atrás? Oncoguia. Site Oncoguia, né? Site Oncoguia, o site do INCA, super confiável. Eu cheguei a ver também numa época do IBCC, né? Tem essa questão. Se procurar também direitos dos pacientes com câncer, então procurar nesses hospitais, né? Com os nomes reconhecidos que tem as informações. Ana, tem uma pergunta, desculpa, Aline. Uma pessoa aqui falou, e quando ela é sozinha, quando ela não tem nenhum familiar que possa correr atrás de documentos, de ajudar, existe algum programa social que ela pode recorrer, alguma coisa assim? Seria um sonho, né? Seria um sonho. Não existe. Mas aí é importante recorrer à rede. Quem são seus amigos? Quem são seus vizinhos, né? As relações, elas são fundamentais em qualquer instância da vida da gente. Às vezes a gente não quer dar trabalho para o outro, né? Mas um dia a gente pode receber ajuda e outro dia a gente pode estar ajudando. Então, não sinta vergonha, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu não quero dar trabalho, porque eu sou sozinha, quero mudar o meu vizinho. Muitas vezes, as pessoas até querem ajudar você, só que você tem que abrir essa possibilidade, né? Para que ele possa. Então, a vida é assim, é uma troca. A gente dá, a gente recebe. Então, se permita isso. Acho que vale a pena se permitir nesse momento, porque talvez tenha alguém querendo te ajudar e você talvez esteja um pouco resistente a isso. Então, são os momentos. A vida, eu falo que é que nem uma roda gigante, ela tem altos e baixos, né? Em um momento a gente está em cima, às vezes está embaixo, mas essa roda roda e a gente volta a subir. Então, são momentos e vai passar. Bom, Ana, essa questão da isenção da aposentadoria, nós que trabalhamos no convênio, tem aquele formulário e é exigido que seja um médico oficial, né? Então, explica pra gente o que seria esse médico oficial, assim, é do SUS, né, provavelmente? Não, eu falei o médico oficial foi para o transporte. Não, no formulário que a gente preenche, a gente que tem costume de preencher já, né? Aparece escrito que tem validade com o médico oficial. Então, eu entendo que deve ser algum médico que trabalhe no estado, entendeu? Se eu fizer esse relatório para o meu paciente, ele for numa UBS, o médico da UBS vai transcrever, ele tem essa obrigação de fazer isso ou depende da boa vontade dele? Obrigação não, né? Não, né? Obrigação não. Às vezes pode ser que ele conheça o paciente, que tenha um vínculo com esse paciente,
né, que até acompanha, às vezes o clínico ali, ele até sabe, às vezes até o diagnóstico foi dado, talvez no primeiro momento, por aquele clínico que percebeu alguma coisa. Mas falar em obrigação, não existe essa obrigação. Aí complica, porque parece que o INSS só aceita por médicos do SUS, né? Então a gente, às vezes, fica tentando fazer algum jeito disso acontecer, né? Então, como assim, né? Como o nosso acaba sendo os dois, a gente tem pacientes de convênio, mas a grande parte ali é SUS, então a gente não tem essa dificuldade. Né? Então, eu não sei exatamente. Mas por isso que seria importante os assistentes sociais atuando também. Tem um serviço, né? A gente não tem ainda. Porque, estou me candidatando aqui, brincadeira. Mas fantástico. Porque realmente, né, também precisa bastante, né? Então, você vê quantas questões já foram sendo trazidas hoje, por exemplo, né? Mas, por enquanto, eu não tenho essa resposta, porque eu não tenho essa prática. Fico devendo essa resposta. Não, imagina. Tá bom. Ana, tem mais alguma coisa que você quer falar? Mais um recado para a gente, para que a gente precisa encerrar? Assim, o que eu estava falando sobre essa questão da roda gigante aí, né, que roda. Uma outra coisa que eu brinco muito com os pacientes, né, acho que a gente tem que tentar. Eu falo que a vida é que nem o metrô na Praça da Sé, né? Você não quer descer, mas te empurram, né? Então, força, coragem para vocês que estão enfrentando esse momento. Tudo passa. E esse momento também vai passar. Daqui a um tempo vocês estão conversando com as doutoras, contando aí as vitórias, né? E desejar para vocês um tratamento, um ótimo tratamento. E isso tudo vai passar, tá bom? Então, que todos fiquem com Deus e saúde para todos, né? Para os pacientes e para nós da equipe que precisamos também estar sempre bem para poder oferecer o melhor cuidado. Bom, a gente queria te agradecer. Foi fantástico, assim, a sua generosidade, né, de ter aceitado o nosso convite. A gente teve uma audiência ótima, é um assunto que interessa muita gente. E aí, quando a gente tiver o link, a gente passa para os pacientes, né, e para você, que eles possam consultar. E a gente aprendeu muito, né, Amanda? Também. Sim, com certeza. Foi ótimo, muito obrigada. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, viu? Muito obrigada mesmo. Obrigada. Pode falar, desculpa. Não, falei, foi muito bom rever a Amanda, que a gente não se vê um tempinho. Ela veio se esconder aqui, né, Ana? E aí não apareceu. Pois é. Preciso ir lá no Santa rever os amigos. Isso mesmo, vá lá. Gente, muito obrigada pela presença e provavelmente daqui uns 2 meses a gente vai fazer o próximo encontro aí, contando com a participação de todos. Obrigada, Ana. Obrigada, Amanda. Obrigada. Obrigada, boa noite. Boa noite a todos.